Boa noite. Infelizmente nós tivemos uns problemas técnicos aqui, a internet não está boa, mas vamos lá. Agora parece que conseguimos organizar o negócio. Então vamos assim, fechando os olhos, mentalizando a figura adorável do Mestre Jesus, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso que nos ilumine e nos dê força, para que possamos continuar nossa jornada espiritual. E que todos aqueles que nos perseguem, caluniam, nos fazem mal, possam encontrar luz em seus caminhos, assim como nós estamos tentando encontrar luz em nossas vidas. Pai bendito e misericordioso, que essa luz também se estenda sobre todo o planeta, principalmente entre os povos em guerras, e que a paz seja presente no coração e mente de todas as pessoas, principalmente aqui no Brasil querido, coração do mundo, pátria do Evangelho, e que todos nós, juntos, em um só pensamento, possamos pulsar amor, alegria de viver, de estarmos encarnados, aproveitando cada segundo de nossas vidas da melhor maneira possível. E assim iniciamos o trabalho de hoje com a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Infelizmente teve uns problemas aqui técnicos, a internet estava caindo toda hora, dando problema. Parece que agora a situação está resolvida. Então vamos lá para o Evangelho, que é o que importa. Hoje, o trabalho de quarta-feira é voltado para dependentes e codependentes químicos, tá? É chamado trabalho Viva Melhor. Por que Viva Melhor? Porque há assim, uma ilusão muito grande de que é possível viver bem da dependência química. A dependência química, no primeiro momento, ela está o uso da substância química, no primeiro momento, ela traz alegria, bem-estar, de uma maneira ou de outra. Contudo, no decorrer do processo, ela traz a doença, a dependência, a tristeza. E você só vai viver melhor mesmo de fato você estando livre da dependência química, estando livre para ter a cabeça funcionando adequadamente, o seu corpo funcionando adequadamente. Viver nesse mundo de provas e expiações já é um sacrifício, muitas vezes, doloroso, né? Muitas doenças, muitas enfermidades, muitos problemas materiais, problemas morais na sociedade. E se você tiver a dependência química, você vai ter mais um problema a te sobrecarregar na vida. Então, viver melhor é viver em paz consigo mesmo. Ah, mas Sérgio, muitos dos dependentes químicos são felizes. Parece que são felizes, né? No primeiro momento, a dependência química, quando você usa a droga de predileção, ela te traz um prazer, te traz uma alegria. Só que com o passar do tempo, cada vez mais você precisa de mais, com o tempo, cada vez mais você utiliza mais substâncias químicas para manter o mesmo estado de euforia, o mesmo estado de alegria. E aí você vai aumentando a dependência do seu corpo, do seu sistema nervoso para com a substância que você precisa para ter o bem-estar. E isto não vai te trazer uma vida melhor, pelo contrário, vai te trazer uma vida pior, porque com o tempo vai aumentando os danos provocados pela dependência química. Um dos danos provocados pela dependência química são aquele período em que você está sem a substância, tá? Você está sem a substância, está dando aquele processo de abstinência. Esse processo de abstinência, para o dependente químico, ele é muito doloroso, né? Provoca uma série de contrariedades físicas, dores de cabeça,
náuseas, sensação de estar sendo perseguido, dependendo da dependência, dependendo da droga que você tem, você começa a ver bichos, começa a ver sangue, começa a ver uma série de coisas, provocada exatamente pela alteração da falta da substância química no seu cérebro. Porque assim, o corpo nosso, existe um equilíbrio, na maioria das vezes, né? Quando você está doente, não existe o equilíbrio. Quando você tem depressão, que seu cérebro provavelmente não está produzindo serotonina, né? Ou substâncias químicas necessárias para que o seu cérebro funcione adequadamente. Então, o seu cérebro é uma máquina. E quando o seu cérebro não está funcionando adequadamente, como é o caso da depressão, você tem que tomar um remédio para recompor esse equilíbrio. O dependente químico, o que acontece? Ele acaba consumindo substâncias químicas que provocam alteração no seu corpo físico e no seu corpo cerebral, no seu sistema nervoso. E essas alterações provocam uma bagunça no cérebro. Ele sai da normalidade de funcionamento, certo? E entra numa bagunça. Bom, pois bem. Imagina você jogar constantemente essa substância química que provoca alteração no funcionamento do seu cérebro. Com o tempo, essa bagunça, né, o corpo, o sistema nervoso reconhece como uma coisa natural. E por reconhecer uma coisa como coisa natural, ele automaticamente vai pedir a substância química que você vem jogando constantemente no seu sistema nervoso. Para quê? Para manter o equilíbrio. O corpo é uma massa moldável, ele se molda muito de acordo com a sua maneira de viver. Como que a gente percebe que o nosso corpo é moldável, né? Ele se adapta muito facilmente? É simples. Quando a gente olha aqueles rapazes que fazem academia, ou as mulheres que fazem academia, musculação, a gente vê aqueles corpos sarados, musculosos, né? A gente pensa que é uma tortura. Foi uma tortura chegar naquela situação, mas não. Aquilo, num determinado período, num determinado momento que foi desagradável para ele, começar a se exercitar, colocar o corpo em forma, com o tempo aquilo passa a ser uma coisa agradável, porque libera substâncias químicas. Toda vez que a gente coloca o nosso corpo em movimento, a gente está liberando substância química como serotonina que nos traz bem-estar. Nos traz bem-estar, certo? Então a gente os rapazes, as meninas que fazem a musculação vão adequando o corpo e o corpo se acostuma. E vão transformando o corpo de uma maneira que eles acham que é adequado, né? Não cabe a nós nenhum juízo de valor, e adaptam-se. Bom, o dependente químico também, a dependência química também, o corpo vai se adaptando, né? É lógico que quem faz a musculação, ele faz aquilo, vai em busca da saúde, da alegria, da paz, do equilíbrio corporal. O dependente químico, ele vai fazer de uma maneira completamente equivocada, né? Por quê? Porque aquilo vai provocar alterações que, depois da ausência da substância química, a falta da substância química no corpo, no sistema nervoso, vai provocar danos colaterais tão fortes quanto provocado com a utilização da substância química. Aí a pessoa começa a ver coisas, falar coisas, e começa a se deteriorar a sua qualidade de vida, principalmente no processo de abstinência. Bom, mas aí, Sérgio, tem cura para a dependência química? Sim, tem. A cura começa pela própria abstinência. Por isso que, para o dependente químico, a abstinência é uma tortura, né? Aquele momento da fissura, da vontade do consumo da sua droga de predileção, é tão importante para ele que ele traz o que é a fissura. Aí vem um detalhe, tá? Olha como o nosso corpo é moldável, ele se adequa, ele acaba se adequando àquilo que você vai provocando, vai mudando, vai transformando no seu dia a dia. Quando você come demais também, o corpo também se adapta, não se adapta? Ele começa
Se você acostuma lá dar 3.000 calorias dia, ele está acostumado com 3.000 calorias dia. Então, se você reduzir para 2.000 calorias dia, ele vai sentir falta. Olha, está faltando 1.000 calorias dia. O corpo, a massa biológica, tem uma vida também, né? E tem, digamos, uma memória. Essa memória fica registrada. Então, o corpo se adequa, até mesmo com as pessoas que têm, estão acima do peso, que têm o hábito de comer bastante, também é uma adequação do corpo. O corpo se adequa. Tanto que muitas pessoas têm que fazer cirurgia bariátrica. Para quê? Para que principalmente o estômago, né, venha se adequar àquela quantidade menor de comida, porque ele aumenta o volume. Como o estômago ele se dilata, quanto mais você come, mais o estômago se dilata. Geralmente eles colocam um balão ou diminuem o estômago, exatamente para quê? Para que o estômago venha se adequar com uma quantidade menor de alimentação. E como que você resolve a questão da dependência química? Com abstinência, não tem outro resultado. Muitas vezes as pessoas têm que ser internadas para ter um processo de limpeza. A internação em si não resolve o problema da dependência química. É um grande equívoco das pessoas imaginar que a pessoa está internada, graças a Deus, está resolvendo o problema. Não, está resolvendo parte do problema. Porque você interna a pessoa, ou a pessoa se interna, né? Quando o dependente, o doente, já não tem mais nenhum controle sobre a sua situação, e lá ele vai ter um tratamento médico, um tratamento psiquiátrico, psicológico, né? Dependendo do cara, até espiritual, mas ali ele vai tratar da limpeza do corpo físico e também espiritual. Porém, quando o dependente químico sai da clínica, o problema da dependência química não se resolveu, né? Não se resolve. Ele precisa de constante acompanhamento. E ele precisa de uma mudança de valor em sua mente, de perceber e querer, de fato, uma mudança. Falar, isso para mim não atende a dependência química, o consumo da droga não atende mais nos meus anseios. E aí ele tem que procurar. Contudo, vocês acham que o sistema nervoso e o corpo vai aceitar numa boa assim que você parou, tá tudo bem? Não. O seu corpo, né, o corpo do dependente químico, a sua mente vai pedir e vai lutar contra você mesmo. Você acostumou, porque é o seguinte, nós, de acordo com a doutrina espírita, somos um espírito encarnado, né, e o corpo é como se fosse um robô, tá? Mais ou menos isso, um robô. E você tem responsabilidade sobre esse robô. Bom, conforme você vai usando esse corpo físico, e você vai trazendo consequências positivas ou negativas. Aquilo que você faz de errado é negativo. E aí isso fica marcado no corpo biológico. E essa marcação no corpo biológico, ele não vai aceitar a memória do corpo, ele não vai aceitar com facilidade a redução de alimentação. Ele vai lutar contra a sua redução de alimentação. Por isso que é difícil fazer dieta. Hoje em dia é moda se fazer dieta, né? Quando a gente começa a fazer dieta, fala, olha, eu estou meio acima do peso, eu preciso perder peso. Não é difícil, porque no primeiro dia a gente vai lá, come uma salada, a gente vai lá, corta o refrigerante, corta o bolo, tira o açúcar do cafezinho e tal, beleza. Mas com o passar do tempo, o que o corpo faz? Ele está lutando, ele fica pedindo o quê? Comidas gordurosas. Por quê? Porque ele tem um registro biológico em si, e ele sabe que, não é que ele sabe, ele não tem um raciocínio lógico como o nosso, né? Mas ele sente que aquela diminuição da quantidade de gordura, a quantidade de caloria, pode ser prejudicial e pode levar até a falência do corpo físico. Olha só que interessante. Com a dependência química é a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque as pessoas imaginam que a dependência química é falta de caráter, é um problema moral,
Não é um problema moral, nem falta de caráter, nem falta de educação dos pais. Porque a gente vê a dependência química em pessoas que tiveram educação, sim, da fina flor. Pessoas que nasceram numa família estruturada, pessoas que tiveram pai e mãe presentes em sua educação, até famílias que eram de uma profunda religiosidade, e de repente o jovem ou a jovem desenvolve a dependência química. Bom, isso significa que é uma doença. Assim como a obesidade é uma doença, a dependência química é uma doença também. E como que você combate a dependência química? Você não combate a dependência química com murros, com pontapés, com xingamentos, com frases bonitas. Você combate a dependência com conhecimento. Conhecimento científico e conhecimento de si mesmo. E entender que o outro, aquele irmão nosso, ou marido, ou esposa, ou filho, ou sobrinho, ou vizinho, que caiu no mundo da dependência química, foi uma escolha dele. E essa escolha dele, só cabe a ele querer sair dessa vida. Nessa perspectiva, nós temos que entender que o dependente químico não é aquele cara, aquele homem que vive na porta do bar, que é chamado pé de boi, pé inchado, que já está até deformado, né, cara inchado de tanto beber. Esse é um tipo já terminal do dependente, o alcoólatra terminal. A dependência química está na nossa sociedade, está em todos os níveis sociais. Está na favela, né? Está no trabalhador braçal, está nos políticos, está com os políticos também, tem político que também usa, tem empresário que usa, tem intelectuais que usam, né? E a droga mais usada de todo esse período histórico é o álcool, que é aceito socialmente, certo? Então como que você vai resolver esse problema da dependência química? É com conhecimento científico, é com debate aberto, olho no olho, mostrando. E como que você vai ajudar o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, seja lá quem for, que você está interessado em ajudar? Não é com discussões, não é com xingamentos e não é com agressões. É com o sentimento fraterno de ajuda de fato, de amor ao próximo, né? De estender, de debater. E entender que não cabe a você a decisão do outro, fazer o outro parar. Cabe o outro querer parar. Porque existe o livre-arbítrio, né? Deus nos deu livre-arbítrio e cada um faz da sua vida o que bem entende. Não tem gente que usa a vida para matar o outro. Não tem gente que usa da sua própria vida para roubar o outro, para sacanear o outro. Não tem homens que são capazes de estuprar as mulheres, estuprar crianças. É o livre-arbítrio dele. Está errado? Do nosso ponto de vista, está errado. Mas ele escolheu isso. O dependente químico também escolheu essa vida. Então nós temos que ter conhecimento de causa, estar do lado, conversar, dialogar. E não fica falando só de dependência química. E isso eu falo por conhecimento de causa. Primeiro, uma grande coisa que o dependente químico não quer saber é saber que ele é dependente químico. Bom, quer ver? Vou mudar um pouquinho a chave, mas tem tudo a ver com dependência também. O gordinho quer saber que está gordinho? O gordinho não quer saber que está gordinho. O gordinho quer saber que aquele McDonald's lá, o Big Tasty lá, aqueles lanches gostosos, engorda? Não, ele quer saber de comer o lanche. Ele quer saber da pizza que vai engordar? Não, ele quer saber comer a pizza porque ele dá prazer. Ele dá prazer. Então todos nós queremos ter prazer em nossas vidas, né? Só que tem coisas que levam à morte. A alimentação adequada leva à vida, à qualidade de vida. A alimentação inadequada leva à morte. E é uma dependência também. É uma dependência química também. Porque quando nós nos alimentamos, liberamos também substâncias químicas, não só no aparelho digestivo, mas também aqui, ó, na cabeça, né? E como que nós percebemos, né, que o corpo está satisfeito? Quando o estômago manda mensagem para o cérebro: olha, a alimentação que você mandou é suficiente. Só que leva um tempo
para que o estômago mande essa mensagem para o cérebro, né? E muita gente acaba comendo demais. A dependência química vai no mesmo sentido, né? E a dependência química é muito tênue, né? Uma linha muito fina entre o equilíbrio e o desequilíbrio, né? Você tomar uma taça de vinho com a sua esposa no jantar, ou lá numa pizzaria no sábado à noite, você vai pedir uma pizza, pega uma taça de vinho, isso é perfeitamente saudável, né? E o vinho está presente na Bíblia em vários momentos. Agora, se você bebe vinho todos os dias, e você não bebe apenas para ficar naquele momento de convivência com a sua esposa, mas você bebe para ficar chapado, para se alterar, aí é dependência química. Então a gente olha com muito preconceito o dependente químico, achando que o dependente químico é aquele que vive na rua, aquele que é o pé inchado, aquele que não toma banho, que fica pedindo as coisas na rua. Que parte deles são sim. Contudo, a dependência química está na família e a gente não se dá conta. Por exemplo, aquele pai que começa a beber lá na terça-feira, né? Na segunda-feira não bebe, mas na terça bebe, quarta bebe, quinta bebe, sexta bebe, sábado bebe, domingo bebe. E na segunda-feira ele dá um tempinho. A dependência química está lá também, certo? Está lá também. Então, se você vive um determinado momento em que você não consegue ficar satisfeito sem a substância, seja ela que for, está instaurada uma dependência. Dependência emocional, né? Dependência de uma pessoa. Quando você é dependente de uma pessoa, tem um outro tipo de dependência que um dia eu vou tratar, talvez, quem sabe, na próxima semana. A dependência dos jogos eletrônicos, que é uma verdadeira calamidade, né? Que é pouco debatido na nossa sociedade, né? É tão pouco debatido quanto a própria dependência química. A dependência química também é muito mal debatido e de uma maneira muito rasteira. Mas também dos jogos. Por quê? Porque o jogo também traz prazer. Tá bom? Eu peço desculpas pelo atraso, por causa do problema da internet, mas, contudo, deu para se fazer a palestra, graças a Deus, e que próxima semana possamos estar juntos mais uma vez. E mais uma vez agradeço a presença de todos e agradeço também aqueles que aqueles que fizeram os evangelhos, as palestras no meu lugar. Agradeço do fundo do meu coração. Que a paz e a luz do Mestre Jesus fique conosco hoje e sempre. Amém. Emmanuel continua, né? Saibamos cooperar desse modo nos círculos de serviços que fomos chamados para o concurso cristão, auxiliando sempre, mas lembrando, né, gente, com humildade. Muitas vezes amor ao próximo exige renúncia. Então, primeiramente, nos amando acima de tudo, não deixando ninguém também fazer mal a gente, mas assim consigamos amar o próximo e respeitando ele do jeito que é. Às vezes também a gente olha e vê algumas figuras ilustres na história, né, e esquece da vida de sofrimento e dificuldade que essas figuras passaram. Então, quando a gente olha Chico e vê aquele espírito que foi tão iluminado, que teve tanta renúncia na sua vida, e a gente esquece dos problemas de saúde que ele tinha. Olhamos Divaldo, que é um exemplo vivo, né? Quanta renúncia esse médium teve, quantos não tem, né? Que nós conhecemos, que está aqui entre a gente, que fazem renúncias diariamente para poder levar a iluminação para a vida das pessoas e que depois desse trabalho, depois desse desempenho, eles têm os seus problemas, a sua vida. Então, esperar o momento certo para começar a trabalhar, nunca nós vamos iniciar. Porque, primeiramente, nós estamos aqui para nos melhorar, né? Depois, a gente vai para o nosso trabalho. E quem consegue conciliar os dois
está fazendo um excelente trabalho, porque um vai melhorar o outro. Se a gente pensar também, até o Gandhi, que se a gente for buscar na história, ele era casado, tinha filhos, né? E inclusive tinha dificuldades no relacionamento com o filho mais velho, porque ele não aceitava muitas das atitudes. A gente olha que era um ser tão iluminado, que teve uma vida, uma luta pela sociedade, né, da Índia, e tinha tantos problemas pessoais, né? E nunca foi um motivo para deixar de pensar no outro. E a caridade é o que vai encher o nosso coração, vai preencher o mundo. Está precisando de mais caridade, porque está precisando de mais amor, né? A religião do futuro é o amor. Todos nós falaremos a mesma língua. E se hoje nós então começarmos a pensar em cooperar, né? Iniciando de qualquer forma, então desde de um simples bom dia, obrigado, né? A gente já vai conseguir dar esse primeiro passo. Bom, e ainda vou finalizar com mais uma passagem dessa lição 146 do livro Fonte Viva, que é: por hoje, talvez te enganes, supondo servir as autoridades terrestres. No entanto, chegará um minuto revelador no qual reconhecerás que permaneces a serviço do Senhor. Então é isso, né? Acredite sempre que, por mais que você possa achar que algumas autoridades estão fazendo coisas horríveis, né? Estão passando do limite, continue no seu lugar, né? Obedecendo, porque neste momento você está a serviço do Senhor. Une-te, pois, ao divino artífice em espírito e verdade, porque o problema fundamental da nossa paz é justamente o de saber se vivemos nele tanto quanto ele vive em nós. Então, será que nós estamos vivendo em Jesus o tanto que ele vive em nós? Porque ele nunca nos abandonou e nunca irá nos abandonar. Mas será que não somos nós que muitas vezes nos distanciamos dele? Né? Então fica a dica, né? Ou a pedido de Emmanuel, que sem a seiva da videira, que é Jesus, nós, pequenos galhos, pequenos ramos, não conseguiríamos dar frutos. Então precisamos mesmo estar ali, junto do nosso guia, que é Jesus, para encontrar força, coragem, esperança, para todas as nossas dificuldades que temos no nosso dia a dia e que possamos cooperar, né, da maneira mais singela que temos a contribuir, todos os dias, todos os momentos, aproveitando a hora que dormimos, que vamos mesmo, né, sair do nosso corpo, da emancipação da alma, aproveitar este momento e desde o bom dia, desde da vibração, emanação de boas energias que podemos dar para harmonizar o ambiente em que nós estamos. E é isso, meus amigos. Então, só lembrando que as lives acontecem aqui diariamente às 18 horas. Nós tivemos umas pequenas mudanças nos dias dos palestrantes, mas acompanhe o nosso Facebook, que vai estar sempre ali o cartaz com o palestrante, o tema certinho todos os dias. Quem puder também ir no YouTube, dá lá a curtida, né, para a gente estar disseminando as mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Que todos nós agora, nesse momento, possamos
sentir e vibrar, emanar energias de cura para o nosso país, para quem está precisando, para nós, de harmonia, de alegria, de força, coragem e muita esperança para todos nós, pois tudo passa, dias melhores virão, já estão vindo, nós já estamos aprendendo a fazer dos nossos dias melhores, pouco a pouco, mas já estamos aprendendo. Muito obrigada por todos que estão aqui, que vocês tenham uma semana maravilhosa, um bom finzinho de domingo. Fiquem com Deus, meus amigos. Um beijo. Tchau, tchau.